Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, ali a partir do verso 12. Êxodo 33, 12. Louvo ao Senhor que domingo nós tivemos aí a terceira mensagem da nossa série, Uma Nova Esperança, um Novo Começo, onde nós falamos de preparados pelo caráter, onde nós entendemos que é impossível viver as promessas, viver o novo, receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós sem um caráter transformado. Em toda a história da Bíblia, todos os homens que viveram coisas extraordinárias precisaram ter o seu caráter transformado. Aqueles homens que entraram para o rol da fé como homens de valor, homens que marcaram histórias, eles precisaram passar pelo teste do caráter. E assim como eles, nós também, a cada dia, somos testados. E o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos aprovados, com um caráter aprovado pelo Senhor. Essa mensagem de hoje, essa reflexão, funciona como uma extensão da mensagem de domingo. Vocês vão ver algumas semelhanças, mas qualquer semelhança é mera cristocidência. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, Êxodo, capítulo 33, verso 12, vai dizer assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos faças sair daqui. O 15, novamente, Moisés diz: Se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Feche seus olhos. Pai bendito e amado, te louvamos por essa palavra e mais uma vez te pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Que nosso coração venha estar como um solo fértil e que a tua palavra venha ser a semente que encontre em nosso coração o ambiente favorável para crescer, germinar e dar frutos 100 por 1. Continue falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei você, quando lê essa passagem aqui, se questiona com relação à ousadia de Moisés. Aqui, Moisés está conversando com o próprio Deus. Ele está desenvolvendo um diálogo com o Senhor, onde esse episódio acontece logo depois do povo de Israel. Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, lá no monte durante 40 dias, e o povo lá embaixo acha que Moisés morreu, e agora o que a gente vai fazer? Tem a brilhante ideia de construir um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro em nome do Senhor. Então, nessa hora aqui, o Senhor está falando para Moisés: ó, deu ruim, esse povo aí já não dá mais, faz o seguinte, vai com esse povo, uma terra que eu prometi, fica tranquilo que eu vou mandar um anjo do Senhor para você, não vai faltar comida, não vai faltar proteção, não vai faltar nada, mas eu não vou. E aí o Moisés, ele tem uma resposta ousada: se você não for, eu também não vou. Se você não for, não nos faça ir. E ele revela algo poderoso através dessa reflexão. Ele revela que o coração dele, mais importante para ele, não era a promessa, não era aquilo que o Senhor daria no caminho, era a presença constante do Senhor com ele. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite. Uma reflexão que fala acerca da nossa caminhada com Deus, acerca não só
para onde nós estamos indo, ou como nós estamos indo, mas também por quem nós estamos indo. Uma caminhada que fala não de se mover pela necessidade, não se mover pelo desejo, não se mover pelas circunstâncias, mas se mover atraído pela presença. O fato é que nesse momento da história de Israel, Moisés já tinha vivido coisas extraordinárias, já tinha visto a mão poderosa de Deus pesando sobre os egípcios, já tinha atravessado o Mar Vermelho. Nessa fase, já caía maná do céu, ou seja, o alimento já vinha. Durante o dia, o calor escaldante do deserto, tinha uma nuvem que protegia e guiava o povo e amenizava o calor durante o dia. E durante a noite, uma coluna de fogo que aquecia e guiava o povo em meio à escuridão. Ou seja, ele já experimentava coisas extraordinárias, ele já sabia quem Deus era. Ele já tinha criado no seu coração o desejo, a necessidade constante de estar com Deus. Mas Deus tinha estabelecido um propósito para Moisés, conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas no caminho, o povo se mostra duro, o povo se mostra rebelde, o povo se mostra traiçoeiro, o povo se mostra murmurador. E Deus, em dado momento, garante que a promessa se cumpriria, mas que não estaria mais junto. E Moisés, ele declara, sem a sua presença, eu não vou. Pô. Você tá aquele louvorzinho antigo que diz, se você não vai, não me peça eu ir. Se você... Tem nada a ver, né? Confundir as coisas. Nesse contexto, a gente entende, e Deus nos convida para uma reflexão, que eu coloco como tema dessa reflexão de hoje, que é, escolha a presença. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, escolha a presença. Isso, vira para quem está atrás aí e fala, escolha a presença. Porque é um fato que na nossa caminhada nós precisaremos fazer algumas escolhas. Em alguns momentos nós precisaremos decidir sobre algumas questões. E o fato que, dentre tudo aquilo que nós temos que escolher, que a nossa escolha principal seja a presença. Porque aquele louvor que diz que tua presença vale mais. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderia a minha alma, pois você é o primeiro, meu coração não tem mais nada. Nada o quê? Nada além da sua presença. Moisés entendeu nesse momento que maior do que qualquer coisa que Deus fizesse na caminhada, e melhor do que a satisfação da chegada e da conquista, é a presença. A presença do Senhor é melhor do que qualquer coisa que a gente possa conquistar. E qualquer coisa que você conquiste sem a presença do Senhor, não faz sentido. Então eu quero convidar e te conduzir a uma reflexão que ela atua em 3 esferas, em 3 dimensões. A dimensão da necessidade, a dimensão da intimidade e a dimensão da independência. Repete comigo. Necessidade, intimidade e independência. Necessidade, intimidade e independência. 3 estágios ou 3 estações simples, mas que podem definir aquilo que está no nosso coração. Como nós lemos aqui em Êxodo 33:15, nós vemos quando Moisés ele declara para o Senhor que maior para ele era a presença. E o interessante é que o pastor Lima, nosso pastor, ele tem uma frase que ele diz que a presença te habilita. A presença nos habilita. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a presença te habilita. Porque nesse contexto dessa frase, a presença, ela é unilateral, bilateral. Ela é tanto a nossa presença diante dele, quanto a presença dele em nós. E isso é que nos habilita. Fatalmente, quantas vezes nós somos desabilitados, perdemos oportunidade pelo fato de não ter a presença dele conosco. Muitas vezes, no contexto de igreja, você perde algumas oportunidades por não estar presente, por estar ausente. E muitas vezes,
nós perdemos bênçãos, maravilhas, derramar espiritual diante do Senhor, porque quando Ele nos procura, nós não estamos presentes. Lembra de Adão? Na viração do dia, Deus procura, cadê Adão? Adão já não estava mais presente. Então, a presença, ela te habilita. Porque quando a gente fala de presença, a gente está falando de intimidade. A gente está falando de relacionamento. O marido que é presente em casa, ele tem intimidade, relacionamento com a esposa. O pai que está presente em casa, ele tem intimidade e relacionamento com os filhos. Então, a presença, ela fala de intimidade e fala de relacionamento. Então, quando nós priorizamos a presença, a despeito de qualquer coisa, nós estamos priorizando a intimidade e o relacionamento. A despeito de qualquer coisa que a gente possa ganhar, receber ou conquistar. Mas em alguns momentos, a gente se move ou se encontra no estágio da necessidade. E no estágio da necessidade, eu quero te levar lá em Gênesis 32, 26. Vamos voltar um pouquinho ali atrás. Gênesis 32, 26. Bíblia Nova, agarra um pouco. Glória a Deus. Gênesis 32, 26. Que vai dizer assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Esse episódio aqui é um episódio muito conhecido, onde fala de Jacó naquela luta com o anjo, onde ele passa a noite militando ali com o anjo, e quando o anjo fala para ele: me deixa aí, já vai amanhecer, ele fala assim: não. Naquele louvor conhecido: me dá a minha bênção para depois subir. Nesse contexto, a gente entende que a principal busca e necessidade de Jacó naquele momento ali era uma transformação. E ele falou assim: me dá aquilo que eu preciso, depois você pode ir. Eu vim buscar uma transformação, eu tenho uma necessidade, eu quero algo do Senhor, então não vai sem antes liberar para mim aquilo que eu preciso. Nesse contexto, a gente até dá a entender que Jacó estava se movendo pela necessidade, e que realmente era uma necessidade. Só que a gente também entende, na leitura do contexto, esse episódio, Jacó estava prestes a enfrentar e encontrar o seu irmão Esaú. Ele estava prestes a lutar contra o seu passado, a militar com toda aquela cultura, aquele perfil, aquele caráter que foi construído ao longo da sua história. A imagem de um homem enganador, de um homem manipulado, de um homem que não refletia efetivamente a imagem de um servo. E naquele momento ali ele luta com aquele anjo, ele fala assim: não, eu preciso disso. O que conduziu ele até aquele momento, o que sustentou ele até aquele momento, era a necessidade. Então a fala dele era: você me dá o que eu preciso, depois você vai. Quantas vezes o nosso relacionamento com Deus está sendo medido assim como Jacó lá naquele val de Jaboque? Está sendo medido pela necessidade. Nós falamos isso aqui no domingo. Quantas vezes Deus olha para você e fala assim: ixi, já vem o pidão. Porque nosso relacionamento é movido pelas nossas necessidades. É sempre pelo aquilo que você quer, pelo aquilo que você precisa, pelos seus desejos, pelas suas vontades. E aqui não é uma crítica a Jacó, porque a gente entende que até aquele momento, Jacó ainda não tinha desenvolvido um relacionamento com Deus. Ele precisava de uma transformação. Aquele val de Jaboque foi o início de um relacionamento de Jacó com Deus. Foi o início de um processo de transformação. Que a partir dali, ele já não era mais conhecido como Jacó, mas como Israel. Já não era conhecido mais como enganador, como suplantador. A partir daquele momento, ele começou a desencadear a mudança completa e total na trajetória de um povo. Ele ainda não tinha conhecimento pleno de quem era Deus, o que Deus era na vida dele, o que poderia fazer na vida dele. O fato é que ele clamou e buscou e militou por uma necessidade. Foi a primeira fase de construção de um relacionamento de Jacó com Deus. Mas quantas vezes nós, mesmo depois de tanto tempo de caminhada, ainda nos colocamos como pessoas imaturas,
como o apóstolo Paulo diz, neófitos, meninos na fé, crianças. Criança que é assim, né? Eu quero, me dá, não, eu quero assim, não, agora não, mas eu quero, me dá. Ou seja, alguém que só é movido pela sua necessidade. E aí eu quero convidar você a refletir sobre isso. O que tem motivado a sua vinda, a sua permanência até esse lugar? O que tem motivado a sua caminhada com o Senhor? O que tem conduzido a sua vida na igreja? Tem sido a necessidade, o desejo de estar com Ele? Ou a necessidade por aquilo que nós precisamos, de bens materiais, de conquistas terrenas? Quantas vezes aquilo que nós buscamos tem grande possibilidade de nos afastar da presença dele? Quantas vezes aquilo que nós clamamos ao Senhor, muitas vezes é o que pode facilitar o nosso distanciamento dele? Então, será que o teu posicionamento é me dar aquilo que eu preciso e depois você pode ir? Me dá aquilo que eu desejo e depois você está liberado? Será que a nossa atitude tem sido extremamente egoísta diante do Senhor? Onde o nosso mover é única e exclusivamente pela nossa necessidade, desejos materiais, conquistas pessoais? Quando, na verdade, se eu não sinto a presença dele, não faz nem tanta diferença assim, desde que eu receba aquilo que eu pedi. Sentir a presença dele não é nem tão importante, não é nem tão mais relevante assim, desde que eu receba aquilo que eu vim buscar. Talvez, na nossa vida, nós estejamos como Jacó naquele momento, movendo pela necessidade. E diferente de Moisés, em fases diferentes, né? Nós precisamos entender que maior do que aquilo que nós temos, aquilo que nós possamos ter, é a presença dele em nós. Porque a presença dele em nós é maior do que tudo e qualquer coisa que nós possamos ter ou receber. Se a gente fala de Jacó, quando fala de Moisés, a gente fala de níveis diferentes de maturidade. Como eu disse, no episódio de Jacó, ele ainda não tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus. Então eu entendo que quando eu caminho, quando eu desenvolvo um relacionamento, uma maturidade, uma intimidade com o Senhor, eu começo a priorizar mais a presença do que as conquistas. Eu começo a priorizar mais o ser do que o ter. É aquilo. Se eu conseguir, amém. E se não conseguir, amém também. Maior é aquele que prometeu. E aí, essa necessidade muitas vezes ela se apresenta a nós de maneiras sutis, de maneiras leves, de maneiras que a gente nem sente. Porque muitas vezes a nossa caminhada até esse lugar não é necessariamente para sentir a presença, é só para suprir uma necessidade de estar com os irmãos. Não, eu vou na igreja porque não, eu gosto de estar na igreja. Eu sinto falta de estar na igreja. Mas e da presença? Você sente falta? Não, às vezes não preciso nem sentir a presença não, mas se eu estiver lá, vou estar com os irmãos, aquele ambiente de comunhão, para mim, nossa, voltei até melhor. Mas e a presença, sentiu? Irmão, não se conforme em vir para esse lugar e não sentir a presença. Não se conforme em viver uma vida com o título, com o rótulo de crente e não sentir a presença. Não sentir ele contigo. Não sentir ele ouvindo as suas orações. Não sentir ele falando contigo. Não sentir ele te direcionando. Não aceite viver só por aquilo que ele tem nas suas mãos. Mas deseja, cada dia, viver com ele no seu coração. A presença dele vale muito mais. A presença dele é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos enfrentar, pô. A fala de Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Quantas vezes a nossa oração, o nosso clamor tem sido por esse caminho. Senhor, me abençoa, Senhor, mas eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso, Senhor, me abençoa, me abençoa.
E quando eu peço bênção, eu estou querendo receber. Mas a Bíblia, ela me ensina que é dando que se recebe. E o que você tem dado, o que você tem entregue ao Senhor. Não que isso seja uma atitude, um sentimento de barganha, mas é uma consequência. A consequência natural da entrega é o receber. A consequência natural da semeadura é a colheita. Então, antes de Senhor, me dê, fala assim, Senhor, toma minha vida, meu coração, toma meus sonhos, meus projetos, toma meus desejos, minhas vontades, toma, Senhor, eu coloco tudo diante de Ti. Eu me entrego diante de Ti. Eu lembro da oração de Jesus no Getsêmani, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a Tua vontade. Ou seja, eu coloco a minha necessidade diante do Senhor, mas deixando claro que eu quero ser guiado por Ele. Eu coloco minha necessidade, mas que a necessidade dele seja a minha necessidade. Ou melhor, que a minha necessidade seja a necessidade dele. Não ao contrário. Aquela oração, Senhor, seja feita a tua vontade, que a minha vontade seja a tua vontade. E quando a gente precisa entender que maior do que receber é estar na presença dele. Homens e mulheres na história da Bíblia que viveram tempos difíceis, não tinham nada, sofridos, presos, caluniados, traídos, apedrejados, mas eles tinham a presença. Eu lembro um episódio fantástico do meu xará Estevão, sendo apedrejado. Irmão, alguém já levou uma pedrada? Não, nunca levou? Cara, eu já levei uma pedrada. Nossa, dói demais uma pedrada. Eu imagino o Estevão sendo apedrejado. Mas o engraçado é que, à medida que os inimigos lançavam pedra sobre eles, ele teve a visão do céu aberto. E aquela visão da presença o preenchia de tal forma que ele começava a declarar palavras que irritavam ainda mais a multidão. Quando ele declarava e evidenciava o tamanho da presença que ele sentia, o povo ficava irado, ficou irado. E mesmo ele vindo à morte, ele morreu desfrutando da presença. Uma visão extraordinária do Senhor. Por quê? Porque a presença ela tem a capacidade de suprir a dor, de suprimir a dor. Mesmo em momentos de dificuldade, se você sente a presença, você sente que Ele está contigo, que Ele é contigo, que Ele é maior, irmão, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o problema, você vai dizer, Ele está comigo. Daniel na cova dos leões, meu irmão, um episódio difícil. Daniel, tranquilo, por quê? O Senhor estava presente. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Meu irmão, cenário de morte. Os três, tranquilo. Por quê? O Senhor estava presente. Paulo e Silas na prisão. Um cenário terrível. Os dois tranquilos. Por quê? O Senhor estava presente. Então eu quero dizer para você nessa noite, escolha a presença. Fala para o seu irmão aí essa frase, escolha a presença. Escolha a presença. Porque a presença é capaz de suprir a necessidade. Repete comigo, a presença é capaz de suprir a necessidade. Quando a gente olha para a nossa sociedade agora, a gente vê, toda vez que a gente ora porque a gente está em dificuldade, a gente ora por petição, a gente ora por lutas, a gente busca em Deus um refúgio, uma resposta, um alívio. Mas quantas vezes em meio à tribulação, à dor e à necessidade, a gente ora dizendo, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso fala de quê, gente? De presença. É lindo. O interessante, como eu disse no início, me chama a atenção de Moisés, uma frase ousada, se a tua presença não for conosco, não nos envie. Senhor, não nos faça isso se a sua presença não for conosco, Pai.
E Moisés ali, ele não está em crise, ele não está perturbado. Era uma convicção do relacionamento que ele tinha com o pai. Não, senhor. Se o senhor não for, não faz sentido. Pô. Quais lugares que você tem ido e que o senhor não está? Se o senhor não está, você também não pode estar. Que se o Senhor não pode estar lá, você também não pode estar. Lógico que isso aqui, a gente fala de sentido figurado, porque o nosso Senhor, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Amém? Mas é no sentido de, ele pode estar em todo lugar, mas ele só se manifesta no ambiente onde ele é quisto, que ele é querido, que ele é ativado. O Espírito Santo, ele não habita no ambiente onde ele não é bem-vindo. Ele é educado, ele é um gentleman, ele é um lorde. Ele não invade. Ele não insiste, ele não aborrece. Ele se apresenta, ele te conduz, ele te traz para perto. Mas para isso nós precisamos querer. Nós precisamos provocar essa manifestação. Eu costumava dizer muito em algumas orações que a presença do Senhor se faz presente a todo momento. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas a manifestação do Espírito depende de uma provocação. A gente via lá, por exemplo, na visão que Deus deu a Ezequiel, o vale de ossos secos, o Senhor estava lá com o profeta. Jesus estava lá através da palavra. O Espírito Santo, ele se movia, mas ainda era um ambiente de morte. E só se tornou um ambiente de vida quando foi liberada a palavra e o Espírito foi provocado. Então, quando a palavra é liberada, o Espírito entra em ação e o milagre, a transformação, a bênção acontece. Então, a presença, ela se manifesta através de uma atitude, de um comportamento, uma decisão nossa. Não, eu não admito sair desse lugar sem sentir a sua presença. Eu não admito terminar esse dia, Senhor, sem ter a convicção de que o Senhor está comigo. Sabe aquela coisa de vez em quando? Senhor, por que me abandonaste? Que nosso dia termine. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor esteve comigo. Nesse exemplo de Moisés é interessante. A frase que eu destaquei aqui. Moisés não queria algo de Deus. Ele queria Deus. Tem um louvor antigo que dizia, né? Eu quero é Deus. O que você quer? Você quer Deus ou o que Deus pode te dar? O que te move? É o amor de Deus ou o que Deus pode te oferecer? Porque às vezes, ou muitas vezes, nós nos já chegamos até a Deus por conta de uma necessidade. E Deus usa muitas vezes as necessidades para nos atrair. É um problema, é uma luta, é uma dor aqui. De coração, vamos fazer uma pesquisa aqui, um censo. Quem aqui se achegou a Jesus num momento de muita necessidade? Alguém? Glória a Deus. Aleluia. Todos nós. Mas o que te fez permanecer na presença? Foi Ele. O que Ele é. E o fato que quem se moveu, quem caminhou só com foco nas necessidades, se não recebeu aquilo que desejava, fez o quê? Saiu fora. Se afastou da presença. Agora, aqueles que se movem pela presença, Senhor, mesmo que eu não receba aquilo que eu preciso, mesmo que eu não receba aquilo que eu desejo, mesmo que eu não alcance aquilo que eu sonhei, a sua presença vale mais. Mais do que tudo. Mais do que qualquer coisa. O pastor Luciano Subirá, ele tem um livro, que foi o primeiro livro dele de grande repercussão nacional, que diz até que nada mais importe. Então o Senhor nos convida a mergulhar num relacionamento com Ele, até que nada mais importe. Nada mais o quê? Nada mais do que a presença. Meu irmão, você pode chegar aqui nesse culto e não ter um louvor bonito como esse, não pode ter os instrumentos, não pode ter uma estrutura, mas se tiver a presença dele,
Ah, meu querido, você vai sair daqui incendiado, você vai sair daqui alegre, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui transformado, porque a presença dele é que gera transformação. O louvor é só um instrumento, é só um canal, é só um meio pelo qual ele age, mas é a presença manifesta do Senhor que gera a transformação que a gente precisa. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, escolha a presença. Qualquer outra coisa vai ser bônus, mas o mais importante para nós é a presença. Sinta a presença, escolha a presença. Nosso desafio, buscar a Deus além das necessidades, desenvolver constância espiritual, priorizar a presença e não apenas resultados. A intimidade sustenta o que a necessidade inicia. A intimidade sustenta aquilo que a necessidade inicia. Ou seja, você se achegou por uma necessidade. Você veio até esse lugar, você se achegou por uma necessidade. Mas o que vai sustentar você aqui nesse lugar é a intimidade. Com quem? Com o Estevão? Não, pô. Com a Andressa? Não, pô. Com quem? Com o Senhor, pô. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. E não adianta. Pode ter tempo bom, o tempo ruim. Se nós não estivermos apegados nele, não ficaremos de pé. Quantas pessoas que, mesmo em tempos de bonança, caíram, não permaneceram. Por quê? Bonança, bênção, sem intimidade não se sustenta. Nenhum cristão, nenhum que se diz servo, sem intimidade, se mantém de pé. O que nos mantém de pé, o que nos sustenta é a intimidade com Deus, que pode ser refletida nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Então, nós falamos de necessidade. Jacó se moveu por uma necessidade. Não saia, não vá sem antes me dar a minha bênção. Moisés se moveu pela intimidade. Senhor, nada mais me importa. Se o Senhor não for comigo, não nos mande ir. E eu fecho citando um terceiro exemplo, que é o exemplo de Uzias, lá em 2 Crônicas 26, 16. E esse exemplo é interessante, que a história do rei Uzias, que antecede um pouco ali, ainda ali na trajetória do profeta Isaías, ele vai nos trazer uma reflexão bem interessante. Então, eu quero convidar você a abrir, para a gente avançar, em 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas, é segundo, na verdade, né? Segundo livro dos Crônicas, 26, 16. Glória a Deus. Você está aqui, irmão? Você está feliz com Jesus? Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo nessa noite? Glória a Deus. 26, 16. Vai dizer assim, ó. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Resumindo aqui essa história para trás, o rei Uzias, a história vai dizer que ele foi um rei extraordinário. Depois de Davi, foi o rei que mais promoveu a união do povo, conquistas. Tinha um exército poderoso. E o Senhor lá atrás tinha feito uma promessa, que enquanto ele caminhasse confiando, seguindo as ordenanças do Senhor, ele seria bem-sucedido. E assim Uzias foi, em batalha, em vitória, crescendo, se desenvolvendo, o Senhor abençoando, o Senhor liberando sobre ele as bênçãos que já havia prometido. Mas em dado momento, Uzias, ele se tornou poderoso. Já tinha conquistado todos os reinos ao seu redor.
O exército dele já era o mais numeroso e o mais poderoso entre os exércitos. E aí a palavra vai trazer para nós essa reflexão, que depois que Uzias se tornou poderoso, provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Aqui a gente fecha com o último ponto, que fala de independência. Uzias, quando ele se tornou poderoso, quando ele tinha alcançado um exército poderoso, quando já tinha tido suas vitórias, ele se tornou independente. O que é ser independente nesse contexto? Ele não precisou mais de Deus. Quantas vezes a nossa caminhada nos aponta para uma independência? O Brasil, nos livros de histórias que a gente ouve, qual é a frase que mais marca lá? Independência ou... Ele não sabia, mas ele já estava falando da gente. Que, na verdade, para nós, não é independência ou morte. É independência é morte. Que quanto mais independente você é, mais você caminha para a morte. Mas quanto mais você dependente é, mais você reconhece que vai caminhar nele. É dependente de quem, Chico? Da igreja? Não. Dependente de quem? Do pastor? Não. E dependente de quê? Do irmão? Nem. Dependente de Deus. Quanto mais dependente de Deus eu sou, mais vida eu tenho. Quanto mais independente eu sou, mais rápido eu caminho para a morte. Uzias, ele atingiu o ápice de conquista, mas perdeu o que era mais precioso, que era a presença. Quantas vezes as bênçãos que o Senhor tem nos dado nos afastam da presença dele? Nós já falamos isso aqui outras vezes. É aquele emprego que você tanto pediu, não tem mais tempo de estar na igreja. É aquele casamento que você tanto pediu, agora os afazeres de casa não te permite mais estar na presença. É aquele filho que você tanto pediu para voltar, e agora que ele voltou, ele caminha e você não. Gente, nós lideramos 4 anos de adolescentes lá na sede. E uma coisa que marca muito nosso coração é, durante um tempo, nós aconselhamos, caminhamos junto com alguns pais, nos procuravam. Poxa, meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho está desse jeito, tá? Ora para o meu filho, conversa com o meu filho. E a gente faz aquele trabalho de acompanhamento. Aí daqui a pouco o filho se achega, o filho se ativa, o filho se enche da presença, o filho começa a caminhar. Aí daqui a pouco, quando você olha, cadê o pai? Está afastado, não está indo para a igreja, não está buscando. O filho está caminhando sozinho. Ou seja, aquele que outrora buscou pela bênção, clamou, buscou pela vitória, quando conseguiu a vitória, abandonou aquele que concedeu a vitória. Quantos adolescentes nós temos lá que caminham sozinhos? Os pais não querem saber de Jesus. Mas quando alguns deles estavam lá perdidos no mundo, poxa, ora pelo meu filho, ajuda o meu filho, conversa com o meu filho. Mas quando o Senhor concede as bênçãos, ele se distancia, ele se desvia, ele se afasta. Quero dizer para você que talvez algumas bênçãos e algumas respostas você ainda não recebeu da parte do Senhor, porque ele sabe que no dia que ele te conceder, você se afasta da presença dele. Você ora tanto por essa bênção, que o Senhor sabe que se você receber essa bênção, já não vai orar mais tanto assim. Você tem sido fiel na casa do Senhor, mas quando Ele conceder essa bênção que você busca, já não vai dar tanto assim. Então, nessa noite, o Senhor nos convida a refletir e olhar para o nosso coração sobre qual é o nosso posicionamento. Estamos agindo como pessoas independentes, como pessoas que não precisam dele, ou entendemos que a cada dia nós dependemos mais e mais dele? Que não seja pela necessidade, que não seja pela independência, mas que seja pela intimidade. O que o Senhor espera de nós é intimidade.
A jornada espiritual não é sobre como você começa, mas é sobre como você decide permanecer. A Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A necessidade te aproxima, a independência te afasta, mas a intimidade te transforma. Faça uma análise agora no seu coração e se questione. Você só tem buscado a Deus quando precisa? Você tem desenvolvido um relacionamento de intimidade com Ele? Ou está vivendo como se não precisasse mais dele? O maior perigo não é começar precisando de Deus. É chegar a um ponto da vida onde você acha que consegue viver sem Ele. Nosso desafio é terminar, assim como Paulo diz, combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Ou seja, apesar de qualquer coisa que nós temos ou que nós somos, maior é o que está em nós. Maior e melhor é a presença dele em nós. Então, se tiver que alguma coisa te motivar a estar nesse lugar, a caminhar na presença, a buscar a presença, que seja estar com Ele. Fique de pé nessa hora e feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor. Reflita nesse momento. O que tem motivado você a estar nesse lugar? O que tem te atraído até este lugar? Você tem se movido pelas suas necessidades? Ou você tem se movido pelo desejo de estar cada vez mais perto dele? Pai, nos colocamos nessa hora diante de Ti, Senhor. Entendemos que maior para nós precisa ser a Tua presença. Maior do que o que temos, maior do que nós somos, é a Sua presença em cada um de nós. Então, Espírito Santo, te pedimos, venha sobre nós, nos revela aquilo que nós precisamos consertar, nos mostra se porventura existe em nós algo que ainda precisa ser corrigido, que ainda precisa ser confessado. Nos revela, Senhor, se ainda existe em nós algo que nos afaste da Tua presença. Nós queremos, ó Pai, escolher a Tua presença sobre nossa vida. Queremos, ó Pai, decidimos nessa noite caminhar debaixo da Tua presença, em intimidade, num relacionamento íntimo contigo. Que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça. Nos preencha, nos inunda, nos invada. Que não exista nada maior em nós do que a Tua presença. Nós possamos ser a cada dia mais e mais preenchidos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.